Black Hat é o protagonista da série vilanesco e o temido líder da Black Hat Organization, uma organização que presta serviços a vilões, ajudando-os a alcançar seus objetivos malignos. Misterioso e envolto em sombras, pouco se sabe sobre sua origem, exceto que ele é uma entidade demoníaca imortal, sádica e extremamente cruel. Black Hat possui um carisma sombrio, mas praticamente nenhuma qualidade redentora, e seu único propósito é semear o caos e auxiliar outros vilões a fazerem o mesmo. Então, diz aí nos comentários qual é o seu vilão preferido do Cartoon Network, pois ele certamente é agenciado pelo Black Hat. Um detalhe importante é, aproveite o momento para se inscrever no canal e, se puder, apoie o canal de outras maneiras. Veja na descrição do vídeo as opções, pois é muito importante para o funcionamento do canal. E se prepare, pois vamos descobrir do que o Black Hat é capaz agora mesmo. Black Hat é um ser envolto em mistério e escuridão. Uma de suas habilidades mais aterrorizantes é a capacidade de manipular o espaço à vontade. Ele usa suas sombras como meio de se teletransportar, movendo-se instantaneamente de um lugar para o outro, o que torna quase impossível de rastrear ou conter. Mas sua maestria sobre o espaço vai muito além de um simples teletransporte. Black Hat pode dobrar o espaço em grande escala, distorcendo o espaço ao seu redor e criando uma vantagem territorial esmagadora. Com um simples movimento de suas garras, ele é capaz de rasgar o tecido do espaço, abrindo portais para dimensões alternativas. Esses portais não são meros buracos no espaço, são abismos que podem banir outros para realidades completamente diferentes, onde eles podem ficar presos eternamente. Black Hat não só pode banir seus inimigos, como também trazer entidades de dimensões diferentes alternativas para o seu auxílio. Ele fez isso sem nenhum esforço, convocando aliados de outros planos de existência para lutar ao seu lado. Além disso, ele é capaz de criar armadilhas que automaticamente banem qualquer um que entre nelas para dimensões diferentes, sem qualquer possibilidade de retorno. Se isso não fosse suficiente, Black Hat pode até banir seus oponentes para o futuro, removendo-os do presente e manipulando o tempo para que seus inimigos sejam jogados em um destino distante e desconhecido. Então, como alguém poderia combater um inimigo que não só controla o espaço ao seu redor, mas pode banir para outro tempo ou dimensão sem sequer suar? A luta contra Black Hat é como lutar contra as próprias leis da realidade. Será que alguém é capaz de escapar da sua escuridão eterna? Black Hat possui uma habilidade metamorfose que o torna um ser ainda mais imprevisível e perigoso. Ele pode manipular a matéria e até mesmo a própria vida em um certo grau, moldando o mundo ao seu redor de maneiras perturbadoras. Suas capacidades de transformação são amplas e aterrorizantes, permitindo que ele crie diversas formas para atingir seus objetivos. Um dos exemplos mais marcantes de sua manipulação de vida e matéria é quando ele faz com que monstros de filme ganhem vida, transformando o fictício em real. Além disso, Black Hat pode gerar mãos gigantes que surgem do nada, acrescentando uma dimensão física à sua já extensa lista de habilidades. Ele também é capaz de assumir formas verdadeiramente grotescas, como quando se transforma em uma massa de vermes e sombra que envolve toda a sala, criando um pesadelo vivo para qualquer um que esteja próximo. Sua capacidade de metamorfose não para por aí, e é capaz de falar em várias direções diferentes simultaneamente, o que torna sua presença ainda mais desconcertante e assustadora. Em uma demonstração bizarra e humorística de seu poder, Black Hat transforma um simples sorvete em um sorvete maligno e em seguida o assusta até a morte. Essa demonstração ilustra como sua manipulação de vida e da matéria pode se estender até os detalhes mais banais, transformando qualquer coisa em uma ferramenta para o caos. Além disso, ele pode assumir a forma de outras pessoas, o que torna um mestre da enganação e manipulação. Com essa habilidade, Black Hat pode se infiltrar e desestabilizar seus oponentes, assumindo identidades e manipulando situações sem que ninguém perceba. Agora imagine enfrentar alguém que não apenas pode se transformar em qualquer coisa, mas também em qualquer um. Como lutar contra algo que pode mudar sua forma, sua natureza e até criar vida do nada? Contra Black Hat, a própria realidade se transforma em um pesadelo, e ninguém está seguro de sua verdadeira face. Black Hat não é apenas um mestre das trevas e da manipulação do espaço. Sua durabilidade o torna praticamente impossível de ser derrotado. Sua imortalidade e capacidade de regeneração rápida o coloca em um nível completamente diferente dos seres comuns, tornando-o extremamente difícil de matar. Um dos feitos que ilustram sua resistência absurda é quando ele arranca o próprio rosto sem hesitar, e logo em seguida se regenera como se nada tivesse acontecido. Essa regeneração instantânea demonstra que não importa o quão grave seja o ferimento, Black Hat consegue se curar rapidamente. Além disso, sua resistência a substâncias letais é assustadora. Ele já bebeu um líquido altamente corrosivo e tóxico, e a única reação
impressão que teve foi achar o gosto doce demais para o seu paladar. Esse feito evidencia que ele é praticamente imune a qualquer tipo de veneno ou substância corrosiva que destruiria seres comuns. Há indícios de que sua defesa pode se escalar com seus próprios poderes destrutivos, o que significa que quanto mais ele utiliza habilidades sombrias e de manipulação, mais impenetrável sua defesa se torna. Então a pergunta permanece: como derrotar alguém que não apenas é imortal e se regenera de qualquer ferimento, mas cuja própria resistência aumenta quanto mais ele luta? Black Hat não é apenas uma força a ser temida, ele é um verdadeiro pesadelo vivo, impossível de ser parado por métodos convencionais. Black Hat possui uma capacidade de manipulação de morte, o que o coloca entre os seres mais perigosos e temidos de qualquer dimensão. Ele não só domina o conceito de morte, mas é capaz de usá-la a seu favor de maneiras extremamente devastadoras. Um exemplo desse poder se manifesta quando uma flor parasita, projetada para transformar sentimentos de amor em ódio, murcha instantaneamente ao ser implantada nele. Isso acontece porque Black Hat é completamente sem coração, um ser tão sombrio e sem compaixão que nem mesmo parasitas podem sobreviver à sua presença. Sua essência é uma negação da vida. Seu controle sobre a morte é ainda mais evidente quando Vilgax tenta utilizar o Omnitrix para se transformar com o DNA de Black Hat. Vilgax, um dos vilões mais poderosos do seu próprio universo, não consegue lidar com a força implacável de Black Hat. Este rapidamente domina o Omnitrix e mata Vilgax, provando que até mesmo seres poderosos não estão imunes à sua manipulação mortal. Talvez a demonstração mais aterrorizante de sua habilidade seja o fato de que qualquer um que ouse pronunciar o verdadeiro nome de Black Hat morre instantaneamente. Isso revela o quão profunda é sua conexão com a morte, um poder que está além do físico e afeta a realidade de formas inimagináveis. Além disso, há indícios que Black Hat teve participação na derrota de Ako, outro ser que manipula as trevas e o caos. Se isso for verdade, significa que Black Hat é capaz de vencer até mesmo aqueles que compartilham de poderes similares, consolidando seu domínio sobre a morte e a escuridão. Então, como enfrentar alguém cujo nome por si só pode matar? Contra Black Hat, a própria existência parece frágil e temporária, como uma vela apagada por sua simples presença. Black Hat é um ser de poder inimaginável, cujas habilidades vão além de qualquer escala tradicional de força. Ele possui uma arma que literalmente transforma a imaginação em realidade, permitindo-lhe criar qualquer coisa que desejar. Essa capacidade de manifestar o que está em sua mente o torna imprevisível e extremamente perigoso em combate. Além disso, ele possui outra arma, capaz de afetar não apenas seres de diferentes universos, mas também mundos inteiros. Essa arma tem um alcance devastador, sendo uma ameaça em qualquer escala, desde batalhas individuais até o domínio de civilizações inteiras. Black Hat pode sem esforço destruir um planeta, tornando-o uma verdadeira força cósmica. Um de seus maiores feitos em nível de poder é sua superioridade sobre o Antipirulito, uma entidade que pode literalmente resetar o universo em uma briga várias vezes sem ser afetado. Quando frente a frente, Black Hat não só se manteve firme, como superou. Isso significa que seu poder está além de seres capazes de destruir vários universos. Black Hat já conquistou e escravizou inúmeras civilizações, espalhando sua influência por diversos planetas, tornando-se o arquiteto da conquista perfeita. Ele não é apenas uma força física. Black Hat é de fato a personificação de todo o mal em todo o universo. Foi dito que todo o mal existente parece se concentrar nele, fazendo dele uma ameaça não apenas ao cosmos, mas à própria essência do bem. Para enfatizar ainda mais seu domínio, Black Hat tem a capacidade de ameaçar até aqueles fora da sua própria realidade, como animadores, roteiristas e até o criador de Vilanesco, Alan. Ele chegou ao ponto de ameaçar o narrador de sua série, mesmo estando dentro de um desenho, quebrando todas as barreiras entre o ficcional e o real. Então, a grande pergunta que surge: será que Alastor tem alguma chance contra esse ser de puro caos e maldade concentrada? É o que iremos descobrir. Alastor, também conhecido como Radialista, foi um humano canibal que encontrou sua morte em um misterioso acidente envolvendo cachorros. Ao chegar no inferno, muitos o subestimaram, acreditando que ele seria fraco. No entanto, ele logo revelou seu verdadeiro poder, eliminando poderosos overlords e espalhando seus gritos pelo inferno através de seu rádio sobrenatural. Sua ascensão foi rápida e violenta, ganhando notoriedade por suas transmissões perturbadoras. Após algum tempo de atividade intensa, Alastor desapareceu misteriosamente por
por alguns anos. Pouco se sabe sobre o motivo desse desaparecimento, mas ele voltou à cena infernal com um propósito claro: unir-se à filha de um certo alguém, oferecendo ajuda em sua ambiciosa empreitada de administrar um hotel para a redenção de almas. Sua aliança, embora intrigante, é marcada por um equilíbrio tênue entre interesse próprio e o senso sombrio de diversão, o que torna sua presença no inferno uma das mais enigmáticas. Se você é fã de Batalha Mortal e Hazbin Hotel, se inscreva no canal para não perder nada, e vamos ver do que Alastor é capaz agora mesmo. Alastor é um ser com uma vasta gama de poderes, entre eles estão seus temidos tentáculos. Vamos explorar alguns dos feitos mais impressionantes relacionados a essa habilidade. Ele é capaz de usar seus tentáculos para segurar 3 livros gigantes ao mesmo tempo, sem demonstrar qualquer esforço. E o mais impressionante, pode estar tranquilo enquanto seu escudo está levantado, defendendo-se e simultaneamente balançando armas angelicais com seus tentáculos para massacrar exorcistas. Em uma de suas demonstrações de poder, Alastor usa seus tentáculos para destruir completamente a aeronave do Sir Pentious, sem hesitar. Mas isso não é tudo. Seus tentáculos se estendem para fora do hotel, empalando demônios sem misericórdia, destruindo uma catapulta e literalmente rasgando outros demônios ao meio. Em outra ocasião, ele manipula seus tentáculos gigantes para controlar uma versão ainda mais avançada da aeronave do Sir Pentious. Mesmo em combate direto, seus tentáculos seguem e acompanham Adam, embora esse tenha força para destruí-los facilmente. Mas Alastor não se rende. Ele agarra Adam no ar com seus tentáculos e o lança violentamente contra a placa do hotel, causando grandes danos. Agora pergunto, o que é mais assustador do que enfrentar um inimigo que pode atacar de todas as direções ao mesmo tempo? Além dos tentáculos, Alastor domina outro poder que o torna ainda mais perigoso: a manipulação das sombras. Durante combates intensos, ele pode utilizar suas próprias sombras como barreira defensiva. Após ser ferido por Adam, Alastor derrete-se na escuridão, afastando-se da batalha. Sua conexão com as sombras não se limita à defesa, ele também as usa para se mover, como quando aparece sorrateiramente nas sombras atrás de Angel Dust, pegando todos de surpresa. Em um momento de maestria, ele manipula suas sombras distorcidas 2 vezes consecutivas, aumentando ainda mais seu controle sombrio. E se a habilidade de se esconder nas sombras já não fosse perigosa o suficiente, ele consegue se teletransportar através delas, movendo-se instantaneamente do térreo até o quarto de Charlie. Em outro feito impressionante, Alastor move sua sombra para baixo de um andar, apenas para se teletransportar até ela, surgindo em um ponto totalmente diferente. Afinal, como se defender de alguém que pode estar em qualquer lugar, até mesmo na sua própria sombra? Alastor não é apenas perigoso, sua velocidade é outro fator que torna um oponente incrivelmente perigoso. Ele consegue ultrapassar o tempo de reação de Charlie, movendo-se tão rápido que em uma fração de segundo passa da lateral da cama para diretamente sobre ela, assustando-a antes que ela sequer tenha tempo de reagir. Isso demonstra um nível de agilidade impressionante, mas está longe de ser seu limite. Comparado aos outros seres do submundo, Alastor sai em uma liga própria. A maioria dos demônios já é naturalmente mais rápido que os humanos, mas Alastor supera quase todos. Ele é veloz o suficiente para acompanhar Adam em combate, desviando com facilidade de golpes de machado, enquanto ainda tem tempo para jogar a luta de Adam como desleixada. Com esse nível de reação e agilidade, Alastor atinge no mínimo níveis hipersônicos de velocidade, mas quando combinamos suas habilidades de teletransporte, ele pode ser ainda mais rápido, deslocando-se instantaneamente de um lugar para o outro. Agora pense, como alguém pode enfrentar um oponente que se move mais rápido que seus olhos podem seguir e ainda por cima desaparecer e reaparecer à vontade? A batalha já parece estar perdida antes mesmo de começar. Além de sua velocidade e poder ofensivo, Alastor possui uma durabilidade que o torna praticamente inabalável. Como um dos pecadores e membro da realeza Hellborn, ele é funcionalmente mortal no inferno, tornando-se praticamente vulnerável a qualquer ataque comum. Somente armamentos angelicais têm o poder de derrubá-lo definitivamente. Uma prova de sua resistência é o fato dele poder girar sua cabeça em 180 graus, e ainda assim agir como se nada tivesse acontecido. Esse nível de resistência física já seria impressionante por si só, mas Alastor vai além. Ele já sobreviveu a uma rajada de fogo vinda diretamente de Lucifer, o que demonstra sua resistência extrema. E mesmo enfrentando Adam, um oponente extremamente poderoso, Alastor é capaz de aguentar o impacto de um golpe de machado apesar de se ferir. Após o ataque, ele recua estrategicamente, mas não sem mostrar que é capaz de resistir a danos severos. Para completar a sua defesa, Alastor pode criar escudos de energia poderosíssimos. Em um de seus feitos mais impressionantes, ele ergueu um escudo tão massivo que cobriu não só o hotel, mas toda
toda a área ao redor, repelindo o ataque direto dos exorcistas. Então, diante de um ser que não só pode se regenerar de ferimentos quase mortais, mas também erguer barreiras impenetráveis, quem ousaria enfrentá-lo? A resposta é simples, apenas os tolos. Alastor é um ser de habilidades vastas e aterrorizantes, sendo capaz de manipular a própria essência da vida e da morte, onde seus feitos mais simples, mas incrivelmente simbólicos, é quando ele levanta uma rosa e ela morre instantaneamente ao toque dele. Esse domínio sobre a morte é apenas o início do que Alastor pode realizar. Com suas magias, ele é capaz de criar objetos e manipular a matéria ao seu redor. Sua capacidade de invocar raios mágicos adiciona uma dimensão devastadora aos seus ataques, tornando-o imprevisível e perigoso a qualquer distância, mas sua maestria vai além da destruição pura. Alastor pode manipular a realidade, moldando a sua vontade. Outra de suas habilidades inclui a invocação de criaturas para auxiliá-lo em combate. Em um momento crítico, ele convoca um pequeno demônio para atacar Adam, pegando totalmente de surpresa, com um soco inesperado. Isso prova que Alastor não luta sozinho, e sua capacidade de convocar aliados em meio ao caos o torna ainda mais difícil de ser derrotado. Então pergunto, como se vence alguém que não só domina a magia, a matéria, a própria morte, mas também tem a capacidade de trazer reforços à batalha quando menos se espera? Alastor é, sem dúvida, uma entidade extremamente poderosa, cujas habilidades ultrapassam os limites normais do submundo. Ele já enfrentou Adam em um combate 1 contra 1, conseguindo se manter firme por um tempo considerável, até precisar recuar após ser ferido. Mesmo assim, sua resistência e tenacidade foram evidentes. Veg o descreve como um dos demônios mais poderosos que o inferno já testemunhou, e essa afirmação não é vazia. Quando Alastor se manifestou pela primeira vez no inferno, ele rapidamente derrubou os senhores demoníacos que dominavam por séculos, com um poder tão esmagador que nunca havia sido visto antes em uma alma mortal. Alastor também já demonstrou sua superioridade em outros aspectos. Em uma cantoria com Vox, ele conseguiu desestabilizar completamente o sistema, fazendo com que Vox entrasse em tela azul e roubou o poder de toda a cidade, com exceção da torre de rádio, que permanecia sob seu controle. Sua presença é tão corrosiva que ele consegue dissociar e corromper qualquer tipo de tela, inclusive filmes que tentam capturá-lo. E talvez o feito mais aterrorizante de Alastor seja a sua habilidade de alterar a realidade ao seu redor. Em um exemplo perturbador, ele foi capaz de criar uma floresta densa e sombria dentro do seu próprio quarto, uma distorção da realidade que coloca qualquer inimigo em um pesadelo vivo. Então, depois de tudo isso, a questão que fica é, será que Alastor será capaz de derrotar o Black Hat? Vamos ver. A batalha mortal Black Hat vs Alastor é interessante. Alastor tem um poder e versatilidade interessante, porém insuficiente perante ao poder massivo de Black Hat. Black Hat se escala acima de seres universais, fora que até o roteirista já ameaçou. Não teria muito o que Alastor poderia fazer, mesmo com sua versatilidade. Ele seria apenas mais um que Black Hat iria punir. Fazer o que, né? Assista outros vídeos do canal e deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence hoje é o Black Hat.